Eu convido o pastor Tassos Licurgo. Ele é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador visitante do Reasons to Believe na Califórnia, Estados Unidos, e ele também atuou nas faculdades de várias universidades no Brasil e no mundo, incluindo Oral Roberts University, em Tulsa, Oklahoma, como professor visitante. Além de suas atividades acadêmicas, ficou um negócio agora ótimo, né? Eu até me perdi aqui. O doutor Licurgo é advogado, membro da Comissão de Estudos Constitucionais, Legislação, Doutrina e Jurisprudência da OAB-RN e fundador e presidente do Ministério Defesa da Fé, onde atua como pastor. Seja muito bem-vindo, pastor, e todos os demais títulos. Nós estamos muito felizes por teres aceitado este convite e nós certamente nos deleitaremos com o alimento que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite através do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado, eu agradeço imensamente ao convite para estar aqui, para compartilhar com vocês algumas ideias sobre a importância da manutenção da verdade nesse novo mundo que está aí, que é o mundo que quer relativizar a verdade a todo custo. O tema que me foi proposto aqui foi Registros pela Verdade, num congresso de educação. E, de fato, isso é muito importante, né? Cada vez mais as pessoas têm cedido à necessidade, as pessoas têm cada vez mais deixado de entender a importância de estarmos bastante unidos ao conceito de verdade. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero falar sobre o que é a verdade para o cristão. A verdade para o cristão tem um estatuto diferenciado do que é a verdade para o mundo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, as Escrituras dizem assim, né? Registram Jesus de Nazaré dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E Jesus, quando diz eu sou a verdade, ele usa, quando nós lemos esse trecho em grego, como vocês sabem, o Antigo Testamento é escrito em hebraico e em algumas partes aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. E quando nós lemos João 14,6 em grego, Jesus diz, eu sou, a palavra que é traduzida por verdade é a palavra aletheia. Aletheia. Isso é muito importante, né? As outras palavras são caminho, erodes, e vida, zoe, mas verdade é aletheia. Aletheia era o termo utilizado por toda a civilização grega. Era o objeto central de estudo da filosofia grega, a busca da verdade, a busca de aletheia. E Jesus chega e diz assim, esse conceito sobre o qual a civilização mais inteligente do mundo se debruçou, na realidade não é um conceito, é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então, para o cristão, relativizar a verdade é sinônimo, encontra sinonímia com relativizar o próprio Cristo. Não é impossível você se manter numa postura genuinamente cristã, se flertar com a relativização da verdade, se flertar com a mentira, se flertar com a possibilidade de não estar vinculado fortemente à verdade, porque a verdade para nós cristãos é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia. Eu reitero, repiso, mentizo, sublinho, a verdade é uma pessoa, é o Deus encarnado, Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que se revela plenamente na pessoa de Cristo. Esta é a verdade. Então, nós temos, enquanto cristãos, de sermos, de fato, vinculados à verdade. Devo dizer também que há um outro conceito grego muito importante, né, que a filosofia da Grécia estudava bastante, que é o conceito de logos. Logos é o fundamento, a razão de ser das coisas, a razão de tudo que existe. E de maneira bastante interessante, essa biografia de Jesus, que é escrita por João, também diz em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, porque João capítulo 1 diz assim, né? No princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. No princípio era a palavra, algumas traduções trazem verbo. No princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. E lá em João 1,14, nós vamos ver que esse Logos, ele vem em carne entre nós, tabernacula entre nós, uma tradução mais adequada. Então,
Então, Jesus de Nazaré não só é a expressão genuína da verdade, a verdade é uma pessoa, mas ele também é a encarnação da essência do mundo, da essência de todas as coisas, do que subjaz a tudo que existe. Então, não há possibilidade de nós cedermos à relativização da verdade. E hoje o que há é uma tentativa veemente de relativizar a verdade na educação em todas as áreas. É a isso que nós temos que resistir. O construtivismo, por exemplo, que tem sim influência de Paulo Freire, influência de John Dewey, porque os freiristas no Brasil querem dizer, não, Paulo Freire só diz respeito à educação de jovens e adultos, isso não é verdade. Paulo Freire influencia fortemente o pensamento da educação na Unesco, juntamente com John Dewey, a Unesco se apaixonou por esses dois pensadores. Inclusive, estive agora mesmo na Califórnia para falar da influência de Paulo Freire na educação americana. Todo o Ocidente é influenciado pelo construtivismo, que é ele influenciado pelo freirismo. E o construtivismo, se vocês pensarem bem, é uma visão de mundo que abre mão da verdade. Abre mão da perspectiva de que há sim algo externo para ser descoberto. E você precisa se debruçar sobre aquilo que está fora de você para entender o que é aquilo. Essa ideia de que a educação se dá unicamente como uma construção interna é uma ideia anticristã, porque relativiza o próprio Cristo. Então nós temos que ter essa percepção muito clara. Não tem essa história de que o conhecimento se constrói independente de um mundo externo, do mundo verdadeiro. Olha, na história intelectual humana, se você for prestar atenção, se você for ver como é que a história intelectual humana se dá, tem um conceito que ele resiste por muito tempo. Esse conceito passa, na história intelectual humana, a ficar mais claro no diálogo chamado Teeteto, de Platão, que é um conceito de conhecimento. Para Platão, no diálogo de Teeteto, o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Não há conhecimento que não seja verdadeiro. É tão interessante esse conceito tradicional do conhecimento que ele se mantém no tempo, só passa a ser atingido mais ou menos por um pensador, que eu não vou nem me aprofundar nisso, mas é um pensador belga chamado Edmund Gettier, que ele publica em 1963 um artigo que questiona em situações muito específicas esse conceito de conhecimento. Mas só para que vocês não digam que eu não disse isso, mas o que é importante que vocês saibam a definição tradicional de conhecimento é uma definição que mais se manteve inalterada no passar dos anos na história intelectual humana, de conhecimento como uma crença, e não basta ser uma crença, ela tem que ser verdadeira e tem que ser justificada. Então é impossível você trabalhar um elemento de educação como busca do saber, busca do conhecimento, se você não pressupuser que o que você está buscando é a expressão da crença que encontra respaldo na verdade. Isso encontra respaldo na verdade. O que nós temos hoje é exatamente o contrário. E nós não podemos ceder a isso. A igreja tende a se posicionar. O que nós temos hoje é exatamente a ideia de que é possível ter um corpo, entre aspas, de conhecimento desvinculado da verdade, que é construído internamente, independentemente do mundo externo. Isso, se você quiser dar nome aos bois, isso se chama normalização da loucura. Normalização da loucura. E é com base nisso que todas essas manifestações atentatórias ao cristianismo estão prosperando. Porque nós estamos perdendo o nosso amor pela verdade. E perder o amor pela verdade é o amor por Cristo. Se tem um sistema educacional em que nós não entendemos que temos que ter amor pela verdade, o que nós estamos criando é um sistema que vai servir ao inimigo de nossas almas, ao anticristianismo. E é aí que tem um espaço total de desenvolvimento dessas ideologias anticristãs de índole comunista, que tem por intuito exatamente descristianizar o Ocidente, enfraquecer as pessoas, colocá-las em categorias para dominá-las. Vocês estão me acompanhando?
Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. O apego à verdade. Não é regidos pela verdade, o nome que está escrito aí nesse negócio aí. Regidos pela verdade. Regidos pela verdade quer dizer não relativizar a verdade. Construtivismo, por exemplo, é o contrário disso. Só faz sentido construtivismo quando você não é regido pela verdade. Porque existe uma verdade para tudo. Se você só consegue dar sentido ao construtivismo se você relativizar a verdade. Que o saber tem que ser naturalmente construído de dentro para fora, isso é relativizar a verdade. Você chega hoje, uma criança escreve na escola, casa com Z. O professor não chega com a tinta vermelha e risca aquilo ali, não pode riscar. Porque ele tem que chegar naturalmente ao entendimento de que casa é com S, o que, não sei o que. Isso não é ser regido pela verdade, porque casa não é escrito por Z. A verdade é casa é escrito com S. Casa é escrito com S. Então nós temos que ter uma percepção do que é o óbvio. Eu tenho dito, até fiz uma live ontem com um rapaz, eu tenho explicado isso porque toda vida que eu falo da influência comunista, anticristã, que é uma influência satânica, o comunismo é uma ideologia de Satanás, toda vida que eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu estou querendo falar de capitalismo, não sei o quê. Isso, comunismo não tem nada a ver com capitalismo. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, não são os Estados Unidos, não. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, é a China. Então, comunismo não tem nada a ver mais com a questão econômica. O que eu falei lá, e vou repetir aqui para vocês entenderem, essa segunda parte, é a seguinte, para vocês entenderem que comunismo tem nada a ver com capitalismo. Pelo contrário, o comunismo hoje é capitalista. Quando Marx e Engels, eles tiveram foi a ideia de como a sociedade ia funcionar. Isso foi uma ideia até interessante, viu? Porque ele dizia assim, olha, a sociedade, eu vou criar aqui um modelo de como todas as sociedades vão funcionar. Aí a ideia que eles chegaram foi a seguinte, a sociedade funciona assim, você tem um estado feudal, naturalmente esse estado feudal vai gerar tensões internas que desembocarão numa revolução burguesa. Então depois você teria um estado capitalista, uma sociedade capitalista burguesa, que geraria outras tensões internas, que geraria uma outra revolução, que é a revolução operária, e então você teria comunismo. Então o pensamento deles era esse, que toda a sociedade ia passar por esse transcurso. Feudalismo, capitalismo, comunismo. Acontece que o problema com essa ideia é que ela não se mostrou o quê? Verdadeira. Ela é falsa. Então para você dizer que o marxismo não funciona, não estou dizendo que não seja uma ideia feia, uma ideia, tem gente que acha a coisa belíssima, ou ideia bela, meu Deus, pode achar do jeito que você quiser, mas o problema é que ela não funciona. As sociedades se mostraram diferentes da previsão que foi feita por Marx e Engels. Inclusive, um dos primeiros contra-exemplos a isso foi a própria Revolução Russa, de 1917. Na Revolução Russa, você tinha uma sociedade feudal que passou para uma sociedade comunista com uma burguesia irrelevante. A fase intermediária do capitalismo não aconteceu, provando que o marxismo não correspondia à realidade. E o que é que o marxismo dizia? Que a atuação era no âmbito econômico, material, e a parte ideológica era uma consequência da atuação na economia. Quando se viu que isso não funcionava, que as forças econômicas não determinavam o avanço da sociedade, muitos pensadores pós-marxistas começaram a entender que a ação não podia ser na economia, mas tinha que ser na ideologia. Gradativamente essa transição foi feita. O próprio Lenin, na Revolução Russa, já teve uma ideia de ter uma ação muito mais no âmbito ideológico. A ação de Lenin é em grande parte política, não apenas econômica, demonstrando que os pensadores pós-marxistas já iriam atuar muito mais gradativamente no plano ideológico e menos econômico. Até que teve um outro pensador, talvez o mais importante para o entendimento do contexto brasileiro e do Ocidente como um todo, chamado Antônio Gramsci.
Antônio Gramsci estava preso sob o regime de Mussolini, quando escreveu um livro chamado Cartas do Cárcere. Carta do Cárcere. E esse livro, ele diz assim: abandone a ação na economia, vamos atuar diretamente na ideologia. Então, a educação, vocês vão ver hoje, que ela absorve isso. E como é que Gramsci dizia? Dizia assim: em vez da separação ser na economia, burguês, proletariado, empregador, empregado, essas divisões na economia, em vez de a gente separar na economia para dominar, nós vamos separar na ideologia. Então a separação passou a ser, graças à influência gramscista, e no caso brasileiro, isso começou a se dar de forma mais radical, na ideia de ocupação dessa metodologia, começou a ocupar a educação, começou a se dar, no ponto de vista da história do Brasil, no regime militar, que os militares não viram isso ascendendo. Isso começou a acontecer no regime, a ocupação das universidades, das escolas com essa metodologia. Então, essa metodologia era dividir na ideologia. E como é que se divide na ideologia? Antes era empregador, empregado, burguês, proletariado. Agora é na ideologia. Como é que se divide na ideologia? Em vez de ser empregador, empregado, burguês, proletariado, era homem, vamos colocar os homens contra as mulheres. Vamos colocar os negros contra os brancos. Os homossexuais contra os heterossexuais. Os índios contra os não índios. Então começou-se a criar esses movimentos de separação das pessoas no campo ideológico para dominá-las. Então, hoje em dia, o que está sendo propagado na educação é fruto desse relativismo que eu falei, de abandono da verdade, que deu a possibilidade dessa loucura da divisão na ideologia de Gramsci, deu possibilidade disso tomar conta da educação. Então, hoje em dia, prega-se no Brasil coisas que não têm nenhum respaldo na realidade, como, por exemplo, a mentira de que há racismo estrutural. E todos os programas hoje de educação estão pregando que há racismo estrutural, quando no Brasil não há nem de longe nenhum racismo estrutural. Pode haver racistas, como tem pedófilos, assassinos, gente doida, entendeu? Pessoa racista é doente. Mas estruturalmente nós não temos racismo no Brasil pelo simples fato de que somos todos miscigenados. Eu olho aqui para vocês, como eu vou em qualquer lugar do Brasil, eu vejo todo mundo misturado. Aqui tem todas as cores aqui, branco, escuro, mais ou menos, tem toda a cor aqui. Por que nossa sociedade é assim? Por que todos os brasileiros somos assim? Se somos apegados à verdade, qual é a conclusão lógica do fato de nós identificarmos na realidade uma miscigenação? A conclusão lógica é que não somos racistas, porque se fôssemos racistas, nós não nos misturaríamos. Não nos misturaríamos. Então passa a passar uma ideologia de separar as pessoas desvinculado da verdade. Desvinculado da verdade. Inclusive subtraindo fatos importantes da história, como, por exemplo, a de que em 1910, no início do século passado, quem era o presidente do Brasil? Nilo Peçanha, um negro. Nós tivemos um presidente da República Federativa do Brasil, um negro, muito antes do que Obama, e eu não sei, pode ser que tenha uma outra pessoa aqui que não saiba disso. Que nós tivemos um negro na presidência, muito antes. Então, nós somos miscigenados. Qualquer família aqui tem todas as cores, porque essa é a beleza do Brasil. Então, nós, em vez de estarmos na educação, vinculados à verdade, propagando que a nossa miscigenação é um tratado de paz, a nossa miscigenação é um tratado de paz, que pacificou a tensão racial. Em vez de a gente estar fazendo isso, nós estamos sendo dominados por uma mentira desvinculada da verdade, e muitos estão, sem sentir, propagando um racismo que não existe.
Uma vez eu estava pregando para uma conferência de pastores. Era pastor, era enorme. Só pastor, né? Conferência de pastores lá de uma conferência lá de pastores lá. Aí teve um pastor que se levantou nas perguntas e disse assim: Pastor Tassos, olha, eu quero compartilhar que eu estou oferecendo lá na minha igreja um curso contra o racismo. Aí eu perguntei: Pastor, tudo bem, o senhor me permite lhe fazer uma pergunta? Mas eu peço que o senhor seja bem sincero. A gente só está entre pastores aqui. Deixa eu lhe fazer essa pergunta. Me diga uma coisa: você já viu na sua igreja algum ato de racismo? Não, japonês aqui não toca bateria, não. Japonês não toca bateria. Se for galego, não toca guitarra. Negro aqui não. Já viu isso? As Assembleias de Deus, quantos mentores aqui desde sempre, pessoas negras de todas as cores. Você já viu isso? O pastor disse: não, pastor, realmente eu não vi. Então, meu querido, por que você está abrindo as portas para organizações comunistas entrarem nas igrejas para propagarem uma mentira? Qual é o conteúdo desse curso antirracismo, num lugar que não tem racismo? Então veja que as coisas estão desvinculadas da verdade. Desvinculadas da verdade. A gente tem que ir para a evidência. O comunismo dá a sugestão de que você se apega às ideias sem checá-las na realidade, sem ver se as ideias são verdadeiras. E propõe essas ideias querendo dominar as pessoas. Aí tem outra coisa muito importante que vocês têm que saber. As pessoas são colocadas nesse grupo, essa divisão é feita pela educação, propagada pela cultura, propagada pelo entretenimento, com o fim de dominar essas pessoas. Esses grupos em que as pessoas são colocadas são grupos ideológicos comunistas. Vou citar o nome de alguns deles. Por exemplo, feminismo. O feminismo tem por fim escravizar a mulher. A mulher não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. Porque o feminismo escraviza a mulher, dizendo como ela deve falar, pensar e agir. O negrismo, o negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista, porque o negro é escravizado pelo negrismo, porque esse grupo ideológico só aceita se o negro falar, pensar e agir de uma determinada forma. O que tem a cor da pele a ver com a forma que você pensa? Qual é a importância da cor da pele para alguma coisa do seu pensamento? Qual é a importância? Aí eu digo assim, que eu estava vendo um podcast, tinha 2 negros e um branco. Aí um negro deu uma opinião lá sobre um tema, o outro negro rebateu assim: ei rapaz, isso não é opinião de pretão não. Isso não é opinião de pretão não. E o outro negro falou: mas tem opinião de preto que não é de preto? O que tem a ver a cor da pele? A pessoa, um negro pode discordar de outro negro, quando discorda de um branco, de um japonês, de qualquer, não tem qual é a importância da cor da pele? Então você veja que as pessoas são dominadas. O LGBTismo, esse movimento político de índole satânica, tenta dominar, escravizar o homossexual. Se o homossexual pensar diferente dos ditames LGBTistas, ele é atacado ferozmente. Eu sempre cito o exemplo do hoje já falecido senhor Clodovil Hernandes. Eu sempre cito esse exemplo, porque todo mundo sabia que Clodovil era gay, não sabia? Clodovil, bastava ver uma foto dele que a gente via que ele era gay. Clodovil era homossexual, alguém que tinha um pensamento livre, e era fortemente atacado pelo movimento político LGBTista, porque o movimento detestava o homossexual que pensasse diferente da forma que o movimento queria para escravizá-los. Indigenismo, a mesma coisa. Eu tomei conta, eu fui responsável pela proteção do patrimônio linguístico brasileiro. Nós tínhamos 250 línguas indígenas no Brasil, uma riqueza linguística impressionante. Nós chegávamos para a reunião e dizia, os índios, aí chegou uma pessoa e disse assim, não, diretor, por favor, não chame índio, não chame indígena. Eu digo, minha senhora, você pode deixar que eu mesmo escolha as palavras que eu uso. Por que você não pode chamar de índio?
Tem que chamar de indígena. Que doidice é essa? Porque o povo não é indígena, não. Aquele povo é brasileiro. Nós somos um só país, um só povo. E a ação comunista quer dividir as pessoas para dominá-las. Eu tive agora na fronteira, pessoal. É por isso que eu estou dizendo, é muito importante a gente ir para ver. Eu tive agora, depois da floresta amazônica, na fronteira com a Colômbia e o Peru. Eu estava lá, subindo Solimões colombiano, certo? Vá lá para você ver como é. Os coitados dos índios não tem nada, passando necessidade. Quem gosta do indigenismo são as ONGs, os indigenistas, que botam o dinheiro no bolso. Os índios lá não têm direito de comprar nenhum... Vai comprar 1 litro de leite lá, eles não podem nem criar uma vaca ali. Você dá uma terra para os índios do tamanho de Sergipe. Agora o índio diz, opa, vou plantar não sei o quê. Aí o indigenista diz, não, você só pode plantar isso não. Eu reuni lá um bocado de índio que estava lá. Quando eu cheguei, disse assim, sabe o que é que vocês têm de plantar? Eles perguntaram o quê? Eu disse, o que vocês quiserem. Foi confusão, fecharam a universidade, saiu nos piores jornais lá, os maiores jornais do norte, querem expulsar a gente. Quando eu cheguei no hotel, já tinha gente contra a gente no hotel. Uma confusão maior do mundo, porque eu queria simplesmente que o índio plantasse o que ele quisesse plantar. Que o índio plantasse o que ele quisesse plantar. É demais um ser humano escolher o que ele quer plantar? Você pega um filho do índio, chega lá, os indigenistas vão dizer assim, você vai ter que estudar na língua ticuna maguete. Você não pode botar seu filho numa escola que fale português, não. Ticuna maguete. Meu querido, eu digo para você, a coisa mais difícil do mundo é você encontrar um professor de física que preste falando português, quanto mais falando ticuna maguete. Você está condenando aquele índio a quê? Está condenando aquele curumim. Está condenando aquele curumim a quê? A miséria. A perpetuação da pobreza do índio para enriquecimento das ONGs. E nós temos o quê? Que achar que isso é assim? Então você veja que além de tudo isso, meus queridos, nós temos também uma coisa muito importante. Houve na história intelectual humana uma descoberta que poucas pessoas têm noção dela, mas ela é radical. Essa descoberta se dá no século XX, notadamente pela escola de Frankfurt, Frankfurter Schule, e por outros filósofos do século XX também, a exemplo de Ludwig Wittgenstein. A descoberta diz respeito ao poder da linguagem. Não subestime o poder da sua linguagem, não subestime o poder da linguagem. Não brinque com a linguagem do seu filho. Tem um livro muito importante do século XX, chamado Tratados Lógico-Filosóficos, escrito por Wittgenstein, cuja proposição 7 diz assim, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. O que é que ele está dizendo aí? Que a sua capacidade de pensamento é circunscrita, está dentro da sua capacidade de linguagem. Se eu atacar as palavras que você usa, eu estou atacando a sua capacidade de pensar. É por isso que hoje tem um ataque feroz à linguagem. Feroz, porque não é só a linguagem, é o pensamento e a ação. De tudo que eu falar aqui, se você se esquecer, não se esqueça disso que eu vou falar. Eu já falei algumas vezes, vou repetir. Da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. Se você quiser controlar, dominar o pensamento de alguém, basta que você controle e domine a linguagem dela. É por isso que hoje em dia tem palavras que as pessoas não sabem mais nada. Regidos pela verdade. Tem gente cristão que chega e diz assim, cada um tem sua verdade. Acabou-se a possibilidade dele ser cristão, porque cada um tem seu Jesus. Cada um tem seu Jesus. Jesus é subjetivo? O Jesus é subjetivo? Como é que o cristão pode dizer que cada um tem sua verdade? Como é que você pode brincar com isso? Tem gente que diz assim, eu amo biscoito de chocolate. Então esse mesmo verbo que você usa para o biscoito de chocolate, você está usando para o Deus, Criador do Universo? O povo não sabe nem o que é mulher. Defina uma mulher, não sabe. A ministra da Saúde agora fez um documento lá dizendo pessoas que menstruam.
Foi essa semana. Pessoas que menstruam, não sabem mais o que é mulher. Se você não sabe definir os conceitos, as palavras, você não sabe pensar. O movimento político LGBTista tem uma letra lá, é LGBTQ, não é isso? Esse Q quer dizer o quê? Queer, não é isso? O que quer dizer queer? Ninguém sabe ao certo. Queer é uma palavra para a qual não tem definição. Se você acaba com a definição de uma palavra, se você lida com palavras sem definição, você não pode pensar apropriadamente. Eu falei até, falei das reformas inúteis da língua portuguesa. Eu estive representando o Brasil na reunião da CPLP, dos países da língua portuguesa, são 9 no mundo. Quando eu cheguei lá, era eu e um bocado de comunista, querendo o quê? Mudanças inúteis na língua portuguesa. Tira o trema, tira hífen, muda não sei o quê. Para que isso? Até falo brincando, mas que é verdade, eu fiquei muito chateado quando tiraram o trema. Eu quis até fazer uma passeata pela volta do trema. Porque lá na universidade qualquer coisinha é uma passeata. Aí eu fui fazer a passeata pela volta do trema, só fui eu. Só fui eu. Por que fazem isso? Porque você pega qualquer jovenzinho desse aí hoje, adolescente, você dê para ele um livro escrito no português, como era antes da reforma, ele abre o livro e diz: este livro é arcaico, obsoleto, não merece ser lido. Os livros da tradição são, numa simples reforma ortográfica, todos jogados fora. E você começa a ler hoje esses livros aí que não presta nada. Minha filha mesmo, em Brasília, estudava numa escola cristã lá, a melhor que tem... Aliás, na escola cristã não aconteceu não, numa outra escola, que era a melhor escola que tinha lá. Depois eu botei para essa cristã. Ela na melhor escola que tinha lá. O livro que ela leu, quando eu fui ver o livro, eram umas sombras seguindo a criança, o personagem do livro. O que é isso? É demônio, né? Não é demônio? Umas sombras. Num país que tem Machado de Assis, Guimarães Rosa, Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos, hein? Um país que tem essa riqueza da literatura. As árvores, meu filho, não tem alma, e esta árvore me serve de empecilho, é preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, porque tu ainda não se acalma, não vês que tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro e no junquilho, esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse, ajoelhou-se numa rogativa, não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste abraçou seu tronco e nunca mais se levantou da terra. Num país que tem essa qualidade de literatura, vai botar um livro sem vergonha de sombra perseguindo uma criança? Então temos que abrir os olhos para as coisas. Aí os pais, até mesmo cristãos, ficam relativizando isso. Tem pai que chega, bom dia a todos e a todas. Não é simples isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é simples. Eu falei todos e todas, porque se falar todes é caso de internação. É caso de internação. Isso não é simples. Hoje em dia, vocês que trabalham aqui com educação infantil, é um horror. Mais de 50% das crianças acima de 8 anos de idade no Brasil não conseguem ler 60 palavras por minuto. Não conseguem fazer contas simples. Mais de 50% das crianças de 8 anos, que já estão há 3, 4 anos na escola. Antigamente, eu até postei um negócio no meu Instagram. Antigamente, o pessoal de antigamente dizia assim: eu não troco a sua universidade pela minha 4ª série. Era a verdade. É verdade. Nós abandonamos o que funciona, o método fônico, o método silábico. Eu, quando aprendi a ler, inclusive eu até fugi da escola quando eu era criança, foi minha mãe que me ensinou a ler, mas minha mãe comprou uma cartilha do Beabá. Aí lá tinha assim, ó, C-A-K, V-A-V-A, L-O-L-O, né? Aí eu lia como cavaló. Isso não existe mais hoje em dia. Se funcionava, por que nós abandonamos? Hoje em dia você coloca a criança em frente de uma palavra completa.
Ela não sabe nem o que é aquilo, espreme os olhos como se estivesse olhando para o hieroglifo da Suméria. Aí vai passando o tempo, é aprovado, não pode ser reprovado, não sabe escrever nada, não sabe ler nada, se torna o quê? Um analfabeto funcional. Temos que ser regidos pela verdade. Isso aí está a serviço de quê? A linguagem é central, meus amados. Quando você acaba com a capacidade linguística da criança, você acaba com a capacidade de pensamento dela. Isso sem falar, viu? Eu vou dizer só mais uma coisa aqui, que eu acho que o tempo está dando. Vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. Eu acho que deve ter muita gente aqui da área da educação, o congresso é sobre educação. Quantos de vocês aqui leram, por exemplo, o livro Maquiavel Pedagogo? Maquiavel Pedagogo, um livro, um clássico. É baratinho, compre esse livro, de Pascal Bernardin. Bernardin. Nunca encontrei esse livro traduzido para o inglês. Ele foi escrito em francês, mas tem tradução para o português. Mas nunca encontrei escrito para o inglês. Pascal Bernardin. Técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral na escola. São muitas, muitas. Uma delas, sabe o que é? Que os pais cristãos caem? Avaliação. Você chega para o seu filho e diz assim: meu filho, o casamento é entre o homem e a mulher. No cristianismo, homem com homem, lobisomem, mulher com mulher, jacaré. É o casamento entre homem e mulher. Você diz para o seu filho. Aí o menino vai para a escola, aprende que casamento é de qualquer tipo, certo? Aí você, pai cristão, chega para o seu filho e diz assim: aí o menino vai fazer a prova, né? E cada vez menos as avaliações hoje cobrem conteúdo intelectual, e cada vez mais cobrem conteúdo moral, estético, ético. Aí o menino vai fazer a prova, aí você diz para o seu filho assim: meu filho, você sabe que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas, para que você não tire nota ruim, marque o que a professora quer. Pronto, você empurrou seu filho no despenhadeiro. Porque ele vai ser sutilmente induzido a ter um comportamento dissonante com o eixo de moralidade que você tem construído nele. Essa dissonância, separação, distância entre o eixo de moralidade e a forma como ela está sendo induzido a agir, não continua sem solução. Isso cria uma dissonância cognitiva, que é resolvida pela mudança do eixo de moralidade, até dar sustentação à forma como ele está sendo induzido a agir. Nós não somos regidos pela verdade? Aí o povo pergunta: pastor, é para fazer o quê? É para dizer: meu filho, você marque o que é a verdade, você marque o que é o certo. Pode chover canivete, pode o sangue dar na canela. E papai, eu vou tirar um 0, vai tirar 0. E quando você chegar aqui com 0, a gente vai comemorar sorvete e batata frita. Vai comemorar. Meus queridos, se você acha que Jesus tem algum valor, se você acha que a verdade tem algum valor, como é que você quer que seu filho veja você agindo como se valor nenhum tivesse? Que coisa de valor é essa pela qual não vale a pena pagar o preço? Então são coisas simples. Coisas simples. Nós temos que ser cristãos, estamos na contramão do mundo. E para encerrar, outra crítica que recebe é assim também: pastor, mas se eu fizer isso, eu vou sofrer oposição, eu vou sofrer perseguição. Aí, meus queridos, quanto a isso aí, eu tenho que dizer o quê? Eu digo: meu filho, você está esperando o quê? Se você é cristão, você está na contramão do mundo. Você incomoda o mundo. Você não é cristão, não é para ser freirista, não, para gostar de Paulo Freire, não. Você é cristão para estar na contramão do mundo, para ser forte em relação à verdade. Aliás, o problema é outro. Se você é cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Cheio de crente frouxo, que não se posiciona. Spurgeon já dizia, né? Porque a Bíblia diz: nós somos o sal da terra. Spurgeon completava: não somos o caramelo da terra, não.
Tem gente que quer ser o caramelo da terra. Então, no campo educacional, que é de formação das pessoas, é aí que nós temos que ser mais fortes ainda. Que haverá perseguição, haverá. Mas nós sabemos que o que está em nós não é pouca coisa. É o Criador dos céus e da terra, é o Criador do universo. É o Criador do universo. Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. O verbo criar é a tradução do verbo hebraico bará. O verbo é uma palavra que designa uma ação. A ação designada pelo verbo bará é uma ação tão poderosa, mas tão poderosa, que é criar tudo a partir do nada, que só uma pessoa se qualifica para ser sujeito desse verbo, que é o próprio Deus. É o Espírito desse Deus, que é o único que pode ser sujeito do verbo bará, que é criar tudo a partir do nada, que mora em nós quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e fica com gente com medo de perseguição. Não sei quem vai falar comigo, não sei quem vai olhar, não sei para onde. Vá para onde você quiser, meu amigo. Nós temos que ser vinculados à verdade. Então é com essas palavras que nós poderemos, de fato, a convicção de que nós temos um chamado contra o mundo, que nós poderemos influenciar positivamente por meio da educação as próximas gerações. Nós temos um chamado para isso, e que não sejamos crentes frouxos. A coisa pior que tem é um crente frouxo, é horrível. É igual, porque C.S. Lewis diz, né? Nós somos um exército em um território ocupado. Você imagina esse exército cheio de soldado frouxo, com medo. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Se você não tiver coragem, nenhuma virtude subsiste na sua vida. A coragem é a forma de qualquer virtude no ponto decisivo. Sem coragem, nenhuma virtude subsiste. E nós somos chamados para sermos corajosos e levarmos adiante a verdade no mundo que proclama a mentira, levarmos a esperança no mundo que proclama a desesperança. Que Deus os abençoe poderosamente e fiquem na paz do Senhor.